Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 7º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos da unidade 8 do nosso livro didático, no qual nela estamos falando sobre as regiões do nosso país. Vamos lá? Meus queridos, vamos falar agora da região sudeste do nosso país. A região que reúne os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E essa região vai ser considerada o coração, o centro econômico do Brasil, em virtude de todo um dinamismo que essa região possui, em termos de economia, de indústrias, de serviços, de infraestrutura e de uma série de outros pontos. Teremos aqui a cidade global do nosso país, aquela que é a maior cidade do nosso país e o ponto de conexão do nosso país com o mundo, que é a cidade de São Paulo. Veremos que essa região vai possuir uma infraestrutura enorme, gigantesca, justamente para poder fazer toda essa interligação dos demais estados do nosso país. Vimos na nossa aula anterior que ali por volta do século XVIII, o Nordeste começa a entrar num período de decadência econômica, em virtude justamente da queda do preço do açúcar no mercado internacional. E por volta deste mesmo período, surge ali na região sudeste, na região ali do estado de Minas Gerais, as primeiras descobertas de minas de ouro nessa região, o que vai fazer com que um grande contingente populacional seja atraído para lá. Posteriormente, se inicia o ciclo do café, pegando ali principalmente o estado de São Paulo e estados vizinhos. O ciclo do café arrecada recursos que posteriormente vão ser investidos no processo de industrialização da região sudeste. E aqui começamos esta parte da nossa aula. O processo da industrialização brasileira teve início na região sudeste. As diversas indústrias instaladas ao longo dos anos deram origem à maior concentração industrial do país, atraíram milhares de imigrantes e contribuíram para que a região se tornasse a mais urbanizada do território nacional. As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as que apresentam maior concentração de indústrias e pessoas. Com um parque industrial diversificado, composto de indústria siderúrgica, têxteis, calçadistas, automobilísticas, navais aeronáuticas e etc., a região sudeste é o centro econômico do país, abrigando também sede de importantes empresas industriais, comerciais e de serviços, como grandes bancos, supermercados e lojas de departamento. A região tem a maior rede de transportes do Brasil. É a maior produtora de diversos itens agrícolas, como laranja, café e cana-de-açúcar. Além disso, há grande número de pequenos e médios estabelecimentos agrícolas que produzem alimentos como frutas, verduras, ovos e leite, destinados ao mercado interno. Serviços importantes também estão concentrados no Sudeste. Muitas pessoas de todo o Brasil e também de outros países deslocam-se para hospitais e universidades da região. Apesar de concentrar boa parte da riqueza produzida no Brasil, a região Sudeste apresenta grande desigualdade social, com muitas pessoas enfrentando más condições de vida, assim como acontece nas outras regiões do país. Observem comigo este mapa. Notem que aqui em vermelho faz referência a rodovias pavimentadas, linhas tracejadas, rodovias sem pavimentação, como bem podemos observar. Vamos ter também uma grande presença de ferrovias nessa região, como vocês bem podem observar aqui, e vários aeroportos. Isso comprova justamente o dinamismo que existe nessa região, a importância que ela tem ao ponto de precisar, de certa forma, de uma grande infraestrutura de transportes para a movimentação de pessoas, o deslocamento de pessoas, de mercadorias, a fluidez dos serviços, entre outros aspectos. Entanto, queridos, percebam o seguinte: o processo de industrialização nesta região e no nosso país começa por volta da década de 30. E ali por volta da década de 70 já haviam mais pessoas nas cidades do que no espaço rural. Isso ocasionou, gente, um processo de industrialização acelerado, ou seja, não se teve planejamento, não se teve
um certo ordenamento urbano, justamente para abarcar esse número tão grande de pessoas que vieram para essas cidades da região sudeste num curto período. E isso ocasionou uma série de problemas nesta região, como favelas, né, processo de favelização de algumas áreas, o aumento da violência urbana, problemas a respeito da mobilidade urbana, como congestionamentos, transportes públicos precários, entre outros pontos. Tudo isso ocasionado justamente por um processo de industrialização tardio, acelerado e com ausência de planejamento, ocasionando justamente essas situações que acabei de comentar com vocês. Queridos, agora vamos falar sobre a região centro-oeste do nosso país. A região que vai reunir os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, no qual aqui vai estar a capital federal do nosso país, Brasília, a sede do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário Federal brasileiro. O processo de ocupação efetiva da região centro-oeste do nosso país começa ali por volta do fim da década de 50 e o início da década de 60, quando está realmente acontecendo a construção de Brasília, lugar agora onde vai ficar a capital federal do nosso país. Muitas pessoas foram atraídas pela oportunidade de trabalho na construção civil, construindo a infraestrutura da cidade de Brasília. E a partir disso, o processo de ocupação nessa região começa a ficar mais intenso. Essa região possui como característica principal de sua vegetação o cerrado. É uma área que, em termos agrícolas, durante esse período, não era tão atrativa assim. O solo dessa região ele é ácido, ele de certa maneira não favorecia as atividades agropecuárias nessa região. No entanto, ali por volta da década de 70 e 80, com a descoberta de novas técnicas agrícolas, o cerrado agora ele passa a ser devastado e vai dar lugar a imensas lavouras, principalmente voltadas para o cultivo de soja, o que agora vai fazer com que na região centro-oeste se destaque também o chamado agronegócio. A região é responsável por cerca de metade da soja e do milho colhidos no Brasil e está entre os maiores produtores do mundo. Também apresenta o maior rebanho de bovinos no país. Ou seja, podemos perceber que as atividades agropecuárias como um todo são destaques na região centro-oeste, justamente em virtude de uma série de processos, principalmente voltados para a mecanização do campo, o que aumentou a produtividade tanto agrícola como também a produtividade agropecuária, onde aqui eu tanto vou ver a presença da pecuária intensiva, no qual há uma presença maior de maquinários, de tecnologias justamente voltadas para a criação do gado em confinamento, como também terei aqui a pecuária extensiva, que é o gado criado solto em grandes pastagens. E dessa forma, essa região vai se destacando justamente em virtude dessas suas atividades. O agronegócio é muito importante para a exportação, a indústria alimentícia e diversos serviços, como redes bancárias, empresas de transporte, comércio de equipamentos agrícolas, entre outros. Entretanto, o agronegócio também apresenta aspectos negativos, como concentração de terras, devastação de formações vegetais originais, como falei anteriormente, o cerrado, apropriação de terras indígenas e conflitos entre essas comunidades e as empresas. Muitas indústrias se instalaram no Centro-Oeste nas últimas décadas, favorecendo o desenvolvimento econômico e a rápida expansão urbana. A partir da década de 60, o governo federal colocou em prática projetos para ocupar, povoar e integrar o Centro-Oeste às outras regiões. As principais ações realizadas na região foram a construção de Brasília, a expansão de áreas agrícolas e a construção de rodovias. Para promover a expansão da fronteira agrícola entre as décadas de 70 e 80, algumas medidas foram implantadas. Entre elas destacamos financiamentos para que os agricultores pudessem pagar as terras adquiridas, investimentos em infraestrutura de transporte para facilitar o deslocamento de pessoas e o escoamento da produção agropecuária, desenvolvimento e introdução de técnicas modernas de produção, como as adotadas para a correção dos solos do cerrado, naturalmente ácidos e até então considerados inadequados para o agronegócio, e pessoas de diversas regiões do país migraram para o Centro-Oeste, principalmente agricultores da região Sul. A região Sul, nesse período,
já de certa forma convivia com o problema do alto valor das terras agrícolas. Dessa forma, pessoas do Sul optaram justamente em investir em terras da região Centro-Oeste, em virtude dos baixos preços e da oportunidade que teriam justamente de tentar empreender alguma atividade. Os agricultores que saíram da região Sul para o Centro-Oeste foram atraídos principalmente pelas grandes extensões de terras a baixos preços. De início, esses agricultores enfrentaram diversas dificuldades para se estabelecer, pois a região contava com infraestrutura precária ou inexistente. Atualmente, muitas empresas do agronegócio que atuam no Centro-Oeste pertencem aos migrantes sulistas que se instalaram na região. Estima-se que, entre 1975 e 1996, aproximadamente 1 milhão de famílias tenham migrado do Sul para o Centro-Oeste, levando aspectos da cultura sulista. Como bem podemos perceber analisando essa imagem. Notem que aqui são justamente agricultores sulistas, os primeiros que chegaram ali na região Centro-Oeste, mais precisamente no recém-inaugurado município de Sinop, no Mato Grosso. Olhem agora esses descendentes, talvez, ou até mesmo essas pessoas que chegaram nessa primeira leva de migrantes para essa região. Agora eles estão implantando a sua cultura do Sul, as danças, as comidas típicas, aquelas características todas, numa outra região, bem mais distante do seu estado natal, como no caso aqui se apresenta ser o Rio Grande do Sul. Agora vamos falar da região sul do nosso país, a menor região em número de estados. Na região sul, eu terei os estados do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Notem que entre eles há, de certa forma, uma grande integração a respeito dos meios de transporte. Podemos ver aqui uma intermodalidade muito grande. Podemos observar uma grande presença de aeroportos, de estradas de ferro, de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, proporcionando justamente uma grande integração, uma intermodalidade entre os estados dessa região. Aproximadamente 85% da população da região sul vive em cidades. A partir da década de 70, boa parte da população rural deixou o campo por causa do avanço das grandes propriedades monoculturas, especialmente aquelas voltadas para o cultivo da cana-de-açúcar e da soja, e também da mecanização da produção. Essa saída do campo dispersou as pessoas para vários destinos: cidades da própria região sul, cidades e áreas agrícolas do sudeste, áreas de expansão agrícola das regiões centro-oeste e norte, e áreas agrícolas do Paraguai. Esses emigrantes foram denominados de brasiguaios. A região sul tem grande importância na agropecuária nacional. Os principais produtos agrícolas são o arroz, o trigo, o milho, a soja, a uva, o pêssego e o feijão. Na pecuária, destaca-se a criação de suínos e aves. O Sul é a segunda região mais industrializada do Brasil, com destaque para as indústrias moveleiras, têxtil e alimentícia, que estão associadas à produção agropecuária. Perto das áreas de plantio, encontram-se fábricas de óleos vegetais, moinhos de trigo e vinícolas. Nas proximidades das áreas de criação de gado, estão instaladas indústrias de laticínios, de couro e frigoríficos. A partir da década de 90, outros setores industriais ganharam destaque, como o automobilístico, principalmente próximo à cidade de Curitiba, no Paraná, o de informática e o metalúrgico. A atração de indústrias ocorreu por causa de incentivos fiscais e também da localização da região, próxima aos países do Mercado Comum do Sul, chamado Mercosul. Os estados da região sul registram bons indicadores sociais, muitos deles entre os melhores do país. No entanto, assim como em outras regiões, também apresenta áreas de moradias precárias e pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades. Meus queridos, por aqui finalizamos a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.